Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil. A graça. Olha que você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você tem os santos palavrões. Olha, eu vou passar um áudio aqui, rapidinho, para desmascarar um mentiroso desgraçado, porque todo ministério é mentiroso, todos eles. Vai sobrar aí um ou dois, mas eu não vou ficar aqui na exceção não. Porque também o que sabe alguma coisa e fica lá na moita e não fala nada, é covarde também. Mas eu vou lhe esclarecer uma coisa aqui, vou jogar a luz aqui na sacanagem, na safadeza do ministério. A purificação do templo. A purificação do templo. Vou passar o áudio, vou explicar a purificação do templo. Quem eram os inimigos de Deus quando o Senhor Jesus Cristo chegou na terra? Por acaso era o Pilatos? Era o Império Romano? E quem eram os inimigos de Deus? Lá no apóstolo João está escrito: o Senhor veio para os seus e os seus não receberam. Quem estava no poder, no templo, não era o vagabundo do sumo sacerdote, não eram os sacerdotes, não eram os escribas, não eram os fariseus, não era a cúpula. Os inimigos do povo de Deus estavam no templo, rapaz. Não era no governo do Império Romano. Quando o Senhor Jesus Cristo purificou o templo, ele purificou de quem? Dos cambistas, dos vendedores, e quem tinha licença quem tinha licença, quem tinha autorização para entrar no templo. Não eram os judeus, os sumos sacerdotes, os escribas, a corrupção de Israel? Por acaso era o Pilatos? Era o Império Romano? Ó, uma introdução. Eu vou passar um áudio aqui, ó, que eu vou desmascarar esse mentiroso, desgraçado desse ancião aqui e todos os outros malditos do ministério. Aqui, ó. Porque agora nós estamos numa guerra muito grande, não é política somente, mas é uma guerra espiritual. Não é política, é espiritual. Aqui ele vai demonizar a esquerda, presta atenção. E entrará agora... Peraí, aqui, ó. Vai voltar. Todos confirmam então essa carta lida nesta casa de oração. Aquela cartinha vagabunda lá, de demonizando a esquerda, veja só o que ele fala. Presta atenção aqui. Ele quer botar a política como a inimiga da igreja. Presta atenção aqui. Certo, irmãos? Porque agora nós estamos numa guerra muito grande, não é política somente, mas é uma guerra espiritual que entrará através da política. Seu cu que através da política vai entrar a guerra espiritual. Cara, esses caras, eles não têm vergonha na cara. Dizendo que a guerra vai entrar pela política. O Senhor Jesus, quem eram os inimigos de Deus? Não era aqueles que comandavam o povo de Deus? Por acaso era o Império Romano? Leia a Bíblia, rapaz. Para você ver que esses caras são mentirosos desgraçados. Quem era o inimigo de Cristo quando ele entrou no templo? Quem eram os inimigos de Cristo? Era o Pilatos. Se fosse o Pilatos, o Senhor Jesus tinha ido lá no palácio onde o Pilatos estava e tinha chutado lá as coisas do Pilatos. Mas o Senhor foi no templo, porque a sacanagem está no templo. Tá vendo esses templos vagabundos aí? A sacanagem está ali, vem dali. Tá vendo esse púlpito vagabundo aí? A sacanagem vem dessa merda aqui. Os inimigos de Cristo, o anticristo sem vergonha, sapato, fila da puta, sai, tá lá, atende o culto. Os filhos da puta, o inimigo de Cristo e de Deus, atende o culto. Quem eram os inimigos de Deus? Os sumos sacerdotes, os que comandavam, os chefes de Israel. Vou ler uma profecia aqui. Então nós temos que estar atentos. E nós estamos dormindo, não é nós, congregação, a humanidade do modo geral e os cristãos. Seu cu, que humanidade, hein? Humanidade, política, humanidade. Caramba, ignorante. Que humanidade, dormindo. Quando fala aqui, irmãos, a nossa fé e doutrina, dá a entender que é uma exclusividade nossa congregação. Não é, irmãos.
Às vezes quem olha fala, mas está falando que é fé e doutrina. Aqui não está falando fé e doutrina na congregação. Não está escrito isso aqui. Aqui aquela merda de carta que o Braz inventa uma merda de uma carta, aí fica criando lá um fuzuê, aí o mundo, aí fica alvoroça os pecadores ser bestas, como aquela merda de carta fosse alguma coisa. Sejam contrários à nossa fé e doutrina. Ponto. Não está falando nome. Esse aqui é um papagaio de pirata, um lambibota, puxa-saco do ministério, que fica relendo essa merda de cartinha, aquela que foi publicada lá na Assembleia. Sabe? Esse aqui é um lambibota do ministério, um baba-ovo descarado. Da instituição a qual nós servimos a Deus, aonde é pregado a fé e doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem diferença. Então, irmãos, nós estamos percebendo que está tendo um alerta, nós estamos vendo uma guerra muito grande, onde já está tendo mortes, né, entre esses partidos políticos. Cara desgraçado, né? Tá havendo morte. Só que eles não mostram. Eles têm tanto puxa-saco nos grupos do WhatsApp, no YouTube, nas páginas do Facebook, no Instagram. Eles têm tanto puxa-saco, baba-ovo, mas ele não mostra as mortes. Não tem nenhum vídeo das mortes dessa tal guerra espiritual que está entrando pela política. Que igreja fechando, sendo queimada. Não tem nenhum vídeo mostrando isso. Porque se tivesse, a imprensa já estava mostrando e eles já estavam compartilhando por aí. Não tem nenhum. É só essa merdinha de carta que o Braz cagou, porque isso é uma cagada do Braz. Cagou, botou numa carta lá e deu para esses papagaios de pirata ficar falando essa merda aqui. Você vê, parece um apocalipse. Eu vou desmascarar ele. Nós servimos a Deus, nós somos apolíticos, mas como nós somos os atalaias que o Senhor nos colocou... Seu cu que vocês são atalaia, vocês são os inimigos de Cristo, os inimigos de Deus, e vocês vão tomar no cu por causa disso. Perante o povo, em Ezequiel diz, se eu não me engano, em Ezequiel 33, se eu não me engano, diz que o Senhor nos pedirá conta, nós que estamos à frente do povo, não à frente como sendo maioral, como uma posição, mas como tendo uma grande responsabilidade na vida espiritual, particular nossa, e também no cuidado das ovelhas do Senhor, que não são nossas. Então, você citou Ezequiel, eu vou citar aqui uns profetas também, peraí. Nosso dever é alertar a Irmandade, inclusive os nossos jovens, que agora estão completando seus 18 anos, ou outros já estão voltando com um pouco mais, estão se emancipando para poder votar. Então há entre eles uma conduta que já não é muito favorável à nossa fé e doutrina. Então nós temos que aconselhá-los, conversar com eles com muito carinho, quanto a esses partidos que estão entrando no nosso país, porque, irmãos, o que tiver... Quem os partidos que estão entrando? Os partidos que estão aí, já estão aí desde a democratização do Brasil, a democracia veio pelo José Sarney, lá, depois do regime militar que caiu, foi feita a transição para a democracia. Todos esses partidos estão aí há décadas. Que partidos estão entrando? Isso aqui é mentira, rapaz. Desgraçado mentiroso desse. E por que ele não tem vergonha de mentir? Porque tem muito gado lá no banco. Se bem que lá no banco tem gente que não concorda com essa merda, mas não tem coragem de falar. Tanto que ele já, aqui nesse áudio, você vai ver que ele já deu uma cortada. Não precisa vir, se você não concorda, disse ele, não precisa vir falar comigo. Você já correu. Porque tem medo que alguém, depois do culto, chega lá e diz, irmão, você tá falando merda aí, rapaz. Que negócio é esse? Não tem nada a ver igreja com política. E que o inimigo da igreja vem entrar pela política, onde? Se o apóstolo Paulo falou que não temos que lutar contra a carne, mas pelas hostes espirituais, pelas hostes da maldade no lugar espiritual. Não tem nada a ver com política. Que? Virá, e o justo viverá da fé, sim. Isso é real e as escrituras não vai mudar. Mas enquanto nós podemos viver em paz, podemos servir a Deus, podemos sair de casa com uma Bíblia debaixo do braço, podemos sair em paz, servindo ao Senhor, poder cantar, orar,
né, nossa mocidade poder sair no domingo à tarde, glorificar a Deus, aonde não ter nenhum problema de ser um cristão, de ser um evangélico, de professar o nome do Senhor, de adorar o Senhor, de falar do nome do Senhor. Enquanto isso estiver livre para nós, louvado seja Deus. Quando isso não puder mais acontecer, então a Deus pertence, mas que não seja por nós. Esse desgraçado mentiroso aqui tá querendo passar para o povo que tudo isso vai acabar. Que vai ser um partido político que vai tomar o poder e vai proibir todo mundo de congregar, de andar com a Bíblia, de andar com o inário, com o véuzinho de merda, que não vai poder dar glória a Deus, que não, sabe? Tá jogando esse terror, sem vergonha, um fake, tá passando para Irmandade que isso vai acabar. Lembra quando eles pregavam, lá antes da pandemia, quando eles pregavam que as igrejas iam fechar? Quem fechou as igrejas? O vírus. Agora está inventando que tudo isso vai acabar, que você vai ser... Que, você ouviu o quê? Tentando passar para a Irmandade esse apocalipse mentiroso. Se ele é o inimigo de Deus, ele é o anticristo, ele que está falando isso aqui é um mentiroso desgraçado. E eu vou lhe mostrar por quê. Inocência nossa, ou por nós não ter soado a trombeta para o povo quanto ao nosso voto aos governos do nosso país, e nós não explicarmos para a nossa Irmandade e para o povo cristão, não só na denominação e na instituição Congregação Cristã do Brasil, mas como em outras, em anunciar o verdadeiro evangelho e tomarmos cuidado com quem nós iremos votar, que nós ficamos livre para nós votarmos, mas naqueles que professam a fé e doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que um cara desse está ganhando? O que um cara desse está ganhando? Inventando essas mentiras, esses fake. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tá rapidinho, vou terminar aqui. Deus, irmãos. Então tá bom. Se alguém não concorda com o que falou, não precise vir falar conosco. Aí, fala esse monte de merda no púlpito, e aí já sai correndo, para evitar que alguém diga, chega lá depois do culto, e diga, aí já deu uma comida de rabo nele. Diz, irmão, você está fazendo política na igreja? Então já foi dizendo para não ir falar com ele. Porque ele é o cachorro louco, é o porra louca em cima do púlpito. Para se encostar ali em cima do púlpito, fica latindo ali em cima do púlpito, porque ali está protegido pela lei que diz que você não pode perturbar a ordem do culto. Mas se descer do púlpito, então fica latindo em cima do púlpito. Mas se alguém chegar lá depois e disser, irmão, você está fazendo política no púlpito aí? Pode não, rapaz, é o que está escrito na Bíblia que não pode. Ele já vai se adiantando, dizendo que para você não falar com ele lá. Porque em cima do púlpito ele é um Rottweiler. É um tigrão, mas fora do púlpito... Fale com Deus, porque não é nós que vamos resolver. O que está aqui é o que está escrito, é o que nós... Aí inventa, eu pego um versículo bíblico, adultera, corrompe o versículo bíblico para botar na causa dele, aí não quer que você vá falar com ele depois do púlpito. Sabe? É um covarde, só é tigrão em cima do púlpito. Aprendemos da palavra e do evangelho. Não é nós que mudamos, não é nós que fazemos, não é nós que colocamos na mente do povo. É o que nós aprendemos de Cristo. De Cristo? O que Deus... Aprendeu de Cristo? Do qual Cristo? Só se for de um filho da puta de um Cristo qualquer aí, não. Foi de um filho da puta de qualquer Cristo aí, porque Cristo não ensinou nada disso. Seu Cristo é um vagabundo, um safado. Esse Cristo aí que te ensinou é um vira-lata. Que Cristo porra nenhuma, rapaz. Aqui à frente do povo é para nós colocarmos em nós a mente de Cristo. E é para nós falarmos do que é de Cristo para ser colocado o que é de Cristo na mente do povo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao caralho, vá se lascar. Olha aqui, a purificação do templo. Por que o Senhor Jesus teve que purificar o templo? Quem estava no templo? O templo não foi aquele templo de Salomão lá? Aquela adoração, aquela bajulação, o templo para lá, o templo para cá. Quem estava no templo? Era Pilatos que atendia lá o sacrifício? Quem era no templo? Não era o sumo sacerdote, que era judeus? Que era o povo de Deus? Não era o sumo sacerdote, o escriba, o fariseu, o coleteiro lá que coletava
as coletas, as ofertas, o boi, a ovelha, o vinho, o azeite, não era eles? E por que o Senhor... E quem tinha acesso ao templo para vender, trocar moeda? Não era o povo de Deus? Então o capeta está no poder, rapaz. O inimigo, o anticristo, não é porcaria de política. O anticristo, o inimigo de Cristo, o inimigo de Deus estava no templo. É assim como hoje, essa bosta aqui. O inimigo do povo de Deus está nessa merda aqui, ó. Tá vendo esses templos vagabundos aqui? Esses púlpitos de merda? O capeta prega ali, atende o culto ali. E fica falando essas merdas ali. Mas haverá consequência, safado. Aqui, ó. E entrou Jesus no templo de Deus. Templo de Deus. E expulsou os que vendiam e compravam no templo. Quem tinha licença para vender e comprar no templo? Não era o sacerdote? Não era o sumo sacerdote? Não era o puxa-saco do sacerdote? Não era o capacho do sacerdote? O sacerdote não tinha um testa de ferro. O sacerdote era o dono, mas botava um testa de ferro para dizer que não era dele. Quem que está naquela merda de Braz? Aqui, ó. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quem converteu o templo em covil de ladrões? Foi Pilatos? Foi o Império Romano? Foi o general romano? Foi o capitão romano? Quem converteu o templo em covil de ladrões foi o sumo sacerdote, foi os sacerdotes, foi o escriba, os fariseus, a panelinha. Quem que converte essa merda de púlpito em covil de ladrões? Que rouba coração, furta, corrompe. Quem é? Quem que rouba as ovelhas de Deus? Aí, não é essa pregação vagabunda que você acabou de ouvir aqui? São esses os ladrões de hoje. Que adultera a palavra, furta o coração do povo, para depois mandar o povo votar nesse, votar naquele, votar naquele outro, faz isso, faz aquele, faz aquele, porque dizendo que o púlpito, que essa merda de púlpito está mandando. Quem era o inimigo de Deus? Não foi esses que converteu o templo de Deus num covil de ladrões? Hoje, quem é o inimigo de Deus, de Cristo? Não é essa mesma mentira? Olha aqui, ó. Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Quem eram os salteadores? Era o Império Romano? Quem converteu aquela merda, o templo, aquela merda de templo, em covil de salteadores? Não foi os judeus? Como diz lá o João, veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não a receberam. Por que não receberam? Porque aquela terra foi transformada em covil de ladrões, de salteadores. Então roubou o coração do povo, o povo não recebeu o Cristo. E aí depois tomaram no cu, porque depois o Senhor disse, essa porra aqui vai ser destruída pedra sobre pedra. Assim como essa merda de hoje. Olha aqui, ó. Jeremias 5:31. Aqui, ó. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Ferrar com eles. Essa pregação vagabunda aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Ímpios se acham entre o meu povo. Aqui está falando dos romanos, das outras nações. Os ímpios se achavam entre o povo de Deus. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se a caçar para os passarinheiros. Como uma gaiola. Aqui, ó. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Ou seja, é claro que vai castigar. Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Quem eram os inimigos de Deus aqui? Quem é que se rebelou contra Deus aqui? Quem eram os ímpios aqui? Por acaso eram as outras nações? Eram os egípcios? Era o Império Romano? Era o sírio? Eram os libaneses? Os árabes lá? Não, era o povo de Deus. Aqui a profecia do profeta Jeremias está pregando contra o povo de Deus. Então, essa merda que esse cara fala aqui, dizendo que o inimigo da igreja vai entrar pela política, isso é mentira desgraçada, rapaz. É uma mentira descarada. O inimigo está no trono, no templo. O meu inimigo está no templo. O meu inimigo não é o Lula. O meu inimigo não é a esquerda.
O meu inimigo não é o Bolsonaro ou o bolsonarista. O meu inimigo não é o PMDB, o PSDB ou um partido político aí qualquer. Meu inimigo está no trono, nessa merda aqui, ó, de púlpito, que fica lançando essa merda de mentira. O inimigo que mata as almas, o assassino de almas, está no púlpito aí, ó. Tá vendo esse púlpito aí? Tá aí. O teu inimigo tá ali. Saia do púlpito, que transforma essa merda num covil de ladrões, de salteadores, que furta o seu coração, corrompendo a palavra da verdade, corrompendo em mentira, transformando, adulterando em mentira, em sacanagem. Olha aqui, ó, a corrupção de Israel, ameaças, profecia de Amós. Já que o bastardo aqui falou em profecia, aqui, ó, ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Seguros, ou seja, nós estamos na terra prometida, foi Deus que deu para nós, nenhum mal nos vai acontecer, nós somos no ministério, nós estamos aqui unidos na panelinha, aqui ó, tem as santas coletas de diversos, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações eles mesmos, aos quais vem a casa de Israel. Quem é a casa de Israel e aonde? Não era no templo? No sacerdote, tinha o sumo sacerdote, tinha os sacerdotes, tinha os juízes, tinha o escriba, o fariseu, tinha aquele secretário que tomava conta do depósito do almoxarifado do templo, tinha o cara que tomava conta do almoxarifado do vinho, outro tomava conta do almoxarifado do azeite, outro da cevada, outro do trigo. Cada um desses tinha um cara que era responsável pelo abastecimento, outro pelo perfume, outro pelo azeite, pela oliveira, outro pelo boi, pelo curral do boi. Cada um desses era no departamento e tinha lá o cara que tomava conta, o cara que tinha a chave. E aí, quando os filhos de Israel a coisa apertava, aí ia lá suplicar uma ajudinha desse povo. Tinha um cara que coleteiro, que ele tinha a chave do tesouro do templo, e lá estavam as moedas de prata, de ouro, sabe? Tinha um cara que tomava conta do incenso era caro. Então, cada departamento desse tinha um cara responsável. Então, os filhos de Israel ia conversar com essa turma quando precisava de alguma coisa. Então, sabe? Então, esses caras que era responsável por esse departamento eram as primeiras nações, eram os caras, sabe? Então, não faltava nada para eles, porque ali no final, sabe? Ninguém tá vendo, sabe? Ninguém tá vendo. Então, ali, quer um boi a mais, uma a menos? Quer, não é nada, um boi a mais? Ninguém nem vai ver se faltou um boi aqui. Tem tanto aí, tanta ovelha. Ninguém vai notar falta não. Se uma ovelha aqui, eu vou degolar uma aqui e vou levar para casa. Então no tempo era assim. Então o povo de Israel ia lá. E, sabe, um cara desse não vai passar necessidade, vai? Não vai. Então ele dormia seguro. Então ele habitava, ele repousava seguramente. Por quê? Porque ele estava no comando, no cargo estratégico do templo. E aí ficava sossegado. Mas Deus estava vendo lá em cima e estava botando as batatas dele passar. E aí chegou no tempo, pau no cu dele. Então aqui a profecia do profeta disse aqui, aí dos que repousam em Sião e dos que estão seguros nos montes de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, aos quais vem a casa de Israel. Olha, vós que dilatais o dia mau, e vos já chegais no lugar de violência, que dormis em camas de marfim. Ou seja, tá na boa. Cama de marfim, teve as coletas lá, sabe, tem influência, sabe, sossegado, no bom e no melhor. Que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho. Sabe, lá tem um curral onde os pecadores, onde os CCBs levava as ovelhas para ser sacrificado. Lá tem um curral. Então o cara tomava conta lá, estava vendo, sabe? Sossegado, né? Calma, tanta ovelha aqui, vou passar fome, vou passar necessidade com isso aqui. E dormis em camas de marfim, e estendeis sobre os vossos leitos, e comereis os cordeiros do rebanho, e os bezerros no meio da manada, né? Nas coletas, que cantais ao som do alaúde, instrumentinho musical, e bebeis o vinho. Que cantais o som do alaúde, e inventais para vós instrumento musical. Que bebeis vinhos em taça, sabe? Fazia coleta, o cara levava a uva ou levava o vinho para fazer a libação ali do sacrifício, e ele, o sacerdote, o escriba, o secretário lá puxa saco, o levita lá, vinhozão bom,
O cara se lascou lá na roça para plantar uva, colher a uva, aí levava coleta lá pro templo e o sacerdote, o sumo sacerdote, o escriba, o fariseu, ó, só tomando vinho de graça, ó, carne, vinho, boi gordo. E o Senhor tá lá no céu, tava preparando. Quem era aqui, ó, a corrupção de Israel. A corrupção de Israel. Quem eram os inimigos de Deus? A casa aqui era as outras nações? Não, era o povo dele. Era o sumo sacerdote. Entendeu? Aqui, ó. Que bebezinho entasse e vos ungis com o mais excelente do óleo. Aquela especiaria que o CCBista se ferrava lá na roça, ou negociava, aí levava a coleta para o templo, ou levava o óleo feito, ou tinha um azeite do templo que tinha que ser feito no templo, que era para aquele óleo especial. Então fazia lá o óleo especial e o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote se ungia com aquele azeite, levava para casa, bonitinho, chorosinho, tudo de graça, com o negócio do templo. Aqui é a corrupção de Israel. O inimigo de Deus é o povo de Deus, não é política. Por isso que Paulo diz que as hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais. O inimigo de Cristo teve que purificar o templo, expulsar a sacanagem, a cachorrada. Não é externo. Compreendeste? Aqui, ó, ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Tá falando sobre política aqui? Tá falando sobre Pilatos aqui? Tá falando sobre outras nações aqui? Tá falando sobre quem? Aqui, ameaça contra os chefes. Quem é o chefe? O sumo sacerdote, o rei, o príncipe, o sacerdote, o escriba, o fariseu, os puxa-saco. Aqui, ó, ameaça contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu, ouvi agora vós chefes de Jacó e vós príncipes da casa de Israel. O inimigo do povo de Deus está dentro do povo de Deus, rapaz. O inimigo do tempo de hoje está atendendo o púlpito, o mentiroso desgraçado, maldito. Quem atende o culto hoje é o inimigo do povo de Deus. Aqui, e por quê? Vou lhe explicar por que ele é o inimigo. Aqui, ó. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. No sentido figurado, aquele cara que botava coleta para aquele cara que trabalhava na roça. O cara trabalhava na roça, lá tinha um rebanhinho. Aí as ovelhinhas dele, o boizinho dele lá, que dava leite, a vaquinha dele lá dava leite. Aí o maldito sacerdote e o escriba e o fariseu ficavam escrevendo lei para aumentar o tributo sobre aquele que tinha as coisas, para dar na merda do templo. Para ele comer, beber e se deleitar. E fica mandando tributar a ovelha. Então, se o cara lá dava 5 litros de leite, tinha que aumentar. Em pretexto que estava dando para Deus. Como se Deus bebesse leite, comesse carne, tomasse vinho. Como se Deus fosse um carniceiro que nem eles. Então a profecia do profeta foi para os chefes do povo de Deus. Então os inimigos do povo de Deus estão atendendo o culto. E aí adultera a palavra para benefício próprio. Por isso que o Senhor Jesus purificou o templo. Ou você acha que era o Zé Ninguém lá que trabalhava na roça, tinha licença para cambiar, para vender e comprar moeda dentro do templo? Quem é que comprava, quem tinha licença do sumo sacerdote para comprar? Hein? Ou era o sumo sacerdote, ou era alguém dele. E aí dava uma taxa para o sumo sacerdote. Então se você morava na Etiópia lá, ou morava na Arábia, ou morava na Grécia, na Turquia, levava a moeda grega, um derik. E aí para converter na moeda do templo, você pagava lá uma taxa, aí o sumo sacerdote e o comparsa dele dividiam os lucros. Por acaso era o Zé Ninguém que tinha. Então por isso que os inimigos de Deus estão dentro do templo. Bom, deu para entender aqui, né? Não vou me alugar mais não. Até mais.